Depois, precisamos também sempre mensurar cupons vendidos. Cupons vendidos a gente sempre consegue mensurar dentro do PAI, dentro do nosso painel de aferição de indicadores, mês a mês, se a gente está tendo queda, mas também conseguimos dentro do radar, né, observar se a gente está tendo menos clientes, se chegou uma concorrência, né, por exemplo, quando chega uma concorrência na cidade, é preciso fazer um posicionamento de marca, né? Por que a gente está tendo queda em cupons vendidos? Ah, foi porque a gente mexeu na precificação, ou porque eu estou tendo muita ruptura, né, o cliente está vindo na minha loja, mas ele não está virando cupom. Ele só é um cliente que pergunta do produto e ele não vira um cupom porque eu não tenho o produto para atender esse cliente. E assim, isso acontece muito nesses períodos do ano, porque às vezes o meu retrovisor da direita, que é o meu financeiro, né, dá uma alertada ali que não, contas a pagar está um pouco alto, segura um pouco em compras e aí tem queda em cupons, além das quedas naturais de mercado. Então, muito importante, né, acompanhar ele, porque cupom se reflete diretamente em vendas. Tem que comparar também por dia da semana, né? Esse mês mesmo, quando a gente foi fazer as metas aqui na FG, nós tivemos que separar a média dia de domingo vezes 5 com a média dia durante a semana. Por quê? Porque 5 domingos teriam um peso muito grande na média de cupons vendidos. Até tem loja que domingo vende até mais que meio da semana, mas o mais comum é domingo vender menos, e isso tudo precisa ser medido, né? E com certeza acompanhar esse valor de cupons médios por colaborador, né? Quantos cupons cada colaborador atende, até mesmo para uma escala de horário, para uma qualidade, para uma meritocracia, quem é aquele que está ali mais dedicado na área de vendas, na abordagem, ele não fica, né, o famoso enrolando, ele realmente está na batalha para poder trabalhar e entregar e superar essa meta diária. Então, a gente fala aqui, mais uma vez, que para melhoria, ações, campanhas, né, para fortalecer esse fluxo e também agilidade, principalmente nas vendas online, de forma humana, né, humanizada, porque, com certeza, o digital, de forma humanizada e ágil, faz com que esses cupons seja muito maior do que quando a gente não tem esse atendimento personalizado, o cliente pergunta pelo produto, mas não tem a resposta, e isso faz com que vá para a concorrência e a gente perde uma venda que já estava na porta de casa, tá? E outros indicadores muito importantes, mais comuns, é a gente analisar o ticket médio, realmente quanto que o cliente gasta por cada compra. O ticket médio está muito ligado ao perfil de venda. A farmácia que tem um perfil de venda maior em referência, ela tem um ticket médio maior. A farmácia que vende mais, genérica e similar, ela tem um ticket médio menor, porque nós estamos falando de losartana de R$ 3,99, né? Enquanto nós estamos falando de Celozoc de R$ 32,99. Então, é valores mesmo. Nós precisamos muito entender o equilíbrio do mix de produto. Nós temos uma área de vendas grande para não medicamentos, a maioria das vezes é maior do que a parte que nós temos para medicamentos. Cuidado, porque essa área de não medicamentos, ela pode ter muito produto parado, então é muito importante a gente mensurar o percentual de curva D, de curva sem giro, que nós temos por categoria. Por exemplo, a gente foi ver uma loja aqui que ela tinha uma perfumaria que ela tinha sem venda, então é como se fosse 40% do salão de venda que está sendo ocupado por produtos que não têm giro, e nós precisamos aprender a mensurar esses indicadores. Também a ruptura de estoque, porque nós já mostramos isso em outras lives, né? O nosso nível de serviço, o nosso percentual de curva D, tudo isso a gente sempre mostra aqui em cada trilha para lembrar cada vez mais e fortalecer essa necessidade. E aqui também um indicador que é o mais difícil de apurar, que é a taxa de conversão de orçamentos. Quem tem aí aplicativos, chatbot, ainda consegue mensurar muito isso no digital. Quantas vendas foi só um orçamento? Mas você, gestor que está aqui conosco, é muito importante, sabe? Ficar um tempo na sua área de vendas, mensurando ali quantas vendas, né, foram, quantos atendimentos, quer dizer, foi só um orçamento. Por qual motivo está sendo tantos orçamentos? É por não ter o produto? É pelo preço que não está competitivo? É pelo atendimento estar muito básico? Básico que eu falo é, tem tal produto?
Tem, quanto que é? R$10. O cliente vai embora, pronto. Né? Não tem um diálogo, é ping-pong, papum, e acabou. E principalmente isso também no WhatsApp. Né? A gente tem um gestor que ele sempre fala que ele chega na farmácia e antes de ele fazer qualquer coisa, ele mensura tudo que ele perdeu venda um dia antes no WhatsApp. Porque no WhatsApp é mais fácil. E ele consegue ver ali que alguns foi só orçamento. Aí ele analisou o tempo, ele analisou o preço, ele analisou a forma de atender, se foi humanizada. E é o nosso negócio, é o cliente no nosso quintal ali, que nós não podemos realmente deixar de cuidá-los de forma alguma. Então, todos esses indicadores, né, Geise, eles precisam fazer parte da rotina mesmo, diária, da rotina do dia a dia. Eles precisam trabalhar ali diariamente com cada relatório, porque em cima dessas medidas é que a gente traz os resultados finais, né? Sim, não adianta, né? A gente tem tantos indicadores, tanto a analisar dentro da drogaria, se a gente não focar em ter uma rotina, o que vai ser feito na segunda, o que vai ser feito na terça, em qual período do mês que eu preciso me dedicar a esse relatório, em qual período do mês que eu tenho que trazer esse resultado para a minha equipe, para mostrar para eles como que está o resultado até aquele momento. Se nós não trabalharmos com essa rotina, infelizmente, o dia ele tem 24 horas, é muito pouco para todo mundo. Então, a gente não consegue ali trabalhar de forma estratégica. O que a gente precisa, muitas vezes, dentro da nossa semana, é ter essa programação. Eu falo aqui até como um trabalho que a gente vai acompanhando as lojas, vendo realmente como que está ali, né, o dia a dia, e muitas vezes, até mesmo esses indicadores, é algo que para você leva um tempo para analisar, para poder ali trabalhar ele, para entender o que você vai fazer com aquela informação, porque às vezes tem a informação e não sabe o que trabalhar com ela, não sabe o que fazer com ela. Como é importante termos pessoas da equipe que entendem a particularidade da drogaria de vocês envolvida nessas estratégias, justamente para que, no dia a dia, traga essas informações, compartilhe com a equipe ali o que eles precisam realmente, né, entender, o que vai trazer com que eles foquem nesses resultados, e assim fica muito mais fácil trabalhar. Quando a gente tem essas informações, a gente precisa realmente cruzar ali, né, todos os dados, transformar, não fazer somente uma leitura de um dado e realmente deixar aquele dado ali como algo único. A gente tem que focar em o que realmente aquela informação traz. Como a Flávia mencionou na parte de faturamento, muitas lojas focam em ter ali um faturamento melhor, em aumentar o faturamento, mas se não olharmos também para a margem de lucro bruto, se não olharmos também para outros indicadores que vão trazer ali o resultado realmente do que tem, né, para se tornar a nossa margem de lucro líquido, muitas vezes a gente vai aumentar em faturamento, as despesas variáveis vão aumentar e a gente vai estar ali no mesmo resultado que teria se estivesse vendendo 50 mil a menos, 100 mil a menos, com muito menos trabalho. Então, a gente precisa focar em crescer, mas crescer com estratégia, crescer também em rentabilidade, crescer também de uma forma que seja segura e viável para a empresa. Atentarmos a todos esses indicadores e realmente trazer ali para o dia a dia como algo para olhar toda segunda-feira, toda terça-feira, fazer um planejamento, um calendário de rotina. Senão, não funciona. Nós vamos ter a informação ali engavetada, né, Flávio? Somente no computador lindo, com um gráfico lindo, maravilhoso, mas sem ação, de nada funciona. O resultado continua sendo o mesmo. E é exatamente esses exemplos práticos que a gente traz aqui para vocês, né? Porque nós precisamos transformar esses indicadores em resultados e a leitura isolada de um número não resolve nada. O valor está sempre na interpretação. Então, né, exemplo aqui na prática, aumentamos o cupons, mas não aumentamos a margem, ou seja, estamos vendendo produtos que não geram rentabilidade. Tivemos uma margem alta, mas o ticket médio caiu, potencial não explorado de venda adicional. Né? Cruzar dados para tomada de decisões assertivas. Nós precisamos ter um momento de sentarmos, cruzarmos os dados para essas decisões serem as mais assertivas possíveis. E indicadores como termômetro do desempenho da equipe. Eu preciso olhar quem está comigo. Eu preciso olhar quem me representa. Eu preciso olhar quem está atendendo o meu cliente. Quem realmente está representando a Far Melhor em cada cidade, em cada balcão, em cada caixa, como comprador,
como vendedor, como farmacêutico, eu preciso muito fazer essa análise de desempenho, pessoa por pessoa, né, ali para a gente poder realmente ter esse termômetro de cada um. E aí, com isso, é bem o que a Geise falou, precisamos criar as rotinas de acompanhamento, precisamos criar painel semanal de indicadores. Esses dias a gente foi numa farmácia e, assim, o escritório da farmácia é cheio de painéis do radar dentro do escritório. Ali tem análise de desempenho, ali tem crescimento de ticket médio, ali tem ranking de campanhas, metas superadas, porque tudo que é visto é mais lembrado. E tudo que não é visto não é lembrado. Então, a equipe de vendas, a gente trata igual filho, é o educar todos os dias. Quantas casas a gente vai e tem a rotina do filho ali, às vezes até na própria geladeira, fazer tarefa, fazer isso, é igualzinho educar filho, a gente tem que lembrar, e às vezes até mesmo com essa descrição fica até mais fácil. Reuniões rápidas, não vai atrapalhar nada, 15 minutos, né, para falar da meta da semana, 15 minutos para falar das campanhas, 15 minutos para falar dos produtos escolhidos, 15 minutos para falar que aquela linha está parada há mais de 90 dias, 15 minutos para falar do item por cestinha, do ticket médio, que o PBM gera lucratividade, que a nossa média-dia está muito inferior do que do mês passado. 15 minutos, apenas 15 minutos. E também, né, falar sobre as metas realistas, desafiadoras, né? Não adianta, igual a gente teve uma loja que falou assim, não, este mês eu quero vender mais que o mês de outubro. Nós falamos, olha, não é impossível, né? Porém, a gente terá bem menos dias. Não, aqui não funciona assim, aqui tem que vender. Aí a gente foi ver, infelizmente, equipe frustrada, porque a meta não ficou realista, o pessoal desiste no meio do caminho, e aí não tem realmente o empenho que a gente precisa por parte deles, né? E, com certeza, reconhecimento de resultado. Como é importante celebrarmos juntos, né, cada conquista, cada indicador que melhora, né, como é importante ali um recadinho, parabéns, seu ticket médio hoje foi o maior da loja. Né? Eu, Flávia, que tive o melhor ticket médio e fui realmente reconhecida, amanhã eu vou querer ter um ticket médio ainda melhor e maior. Mas, né, não deixar que o feedback de sanduíche, você realmente reconhece, mas você ajusta também constantemente. Olha, esse atendimento, né, a gente pode caprichar ainda mais. Nesse atendimento, você poderia ter indicado esse produto junto. Eu vi que você não mostrou um produto novo, você não falou do foco da semana, né, você não falou do foco do dia. Né, nós precisamos ter um produto do dia para a gente poder falar com todos os clientes, principalmente no WhatsApp. Nós precisamos ter ali, né, um Far Melhor Day ali, que é um produto do dia para a gente ofertar constantemente, e com certeza desses produtos, muitos serão vendidos porque serão lembrados pelos consultores, vendedores para os nossos clientes. Então, criar essa rotina, com certeza, ajuda muito. E aí, né, a gente traz uma cultura do resultado. Indicador sem ação é apenas um número. A importância de cada colaborador entender o impacto de suas atitudes nos resultados e transformar dados em decisões e decisões em resultados. Então, nós falamos que não adianta, né, a gente ter um radar que está aí à nossa disposição, né, que logo, logo vai trazer vários novos relatórios, que vai ser ainda melhor do que a gente já está vendo. Não adianta nada a gente cadastrar uma meta dentro do radar e nós não acompanharmos todos os dias. Não adianta, nossa, gostei daquela dica de fazer 15% de desconto na linha X. Coloca 15%, mas não acompanha resultado, não passa para a equipe que tem esse desconto off, aí realmente a gente não vai ter o resultado que nós precisamos. Então, a gente deseja, né, que esse treinamento de indicadores seja realmente um chacoalhão para a gente poder agora cuidar dos nossos números, cuidar dos nossos negócios. Ninguém pode cuidar do seu número por você. Nós podemos ajudá-los na interpretação, podemos ajudá-los como um guia, como pegando na mão e trilhando estratégias, mas realmente as tomadas de decisões, quem dá é você, né, que é um franqueado Far Melhor e que tem um CNPJ para correr atrás desses resultados. Isso, com certeza, é cada um para fazer pelo seu, mas vocês têm uma franquia para direcionar e você tem consultores para trabalhar diariamente nesses números junto com vocês, né, Geise?
Exatamente. E como se diz, é a gente colocar em prática, é começar, né, informações, nós temos aí como ir mensurando os resultados. Hoje nós já estamos no dia 18 de novembro. Ainda tem aí dias pela frente para a gente encerrar esse mês. E por que não fazermos a partir de agora? Não adianta a gente só deixar, vamos começar no dia 1º de dezembro. Não, a gente precisa começar agora, precisa começar ontem, né? Então, a gente precisa colocar em prática para que comece a acontecer isso de forma diferente dos resultados que estamos tendo até o momento. O mês é desafiador, mas a gente pode colocar ali com que esse desafio ele possa ser superado, por que não? Então, vamos iniciar a partir de agora. Luciano, não sei se alguém tem alguma dúvida com as informações que compartilhamos aqui com vocês, ficamos aqui à disposição. Olha, eu vou, do modo geral, todos os treinamentos de janeiro a novembro foram fundamentais, né, nesse quebra-cabeça, nesse ciclo de capacitação para melhor, mas hoje foi um apanhado, né, um resumo de tudo, do quanto isso é importante no dia a dia, começando lá pela fala, né, quem não tem dados trabalha no escuro, né, na analogia que a gente faz com a medicina. Então, reforço, franqueado que está aqui conosco, o gestor que está aqui conosco, que ainda não aderiu ao radar, procure seu consultor, ele vai mostrar, né, um painel, assim como a Flávia e a gente vem mostrando constantemente, da importância que isso traz para o dia a dia do resultado de vocês. Aqueles que, de repente, não estão no dia a dia da operação, né, vai poder visualizar a distância, essa agilidade dos dados, essa dinâmica, essa análise, né, e de tudo que foi falado aqui, né, a importância da atitude também, né, Flávia e Geise, ou seja, a importância de reunir as pessoas, de trazer, deixar quanto mais as pessoas informadas com tudo que acontece na loja, eles são a far melhor daquela unidade, daquele bairro, daquela cidade, né, ou seja, quanto mais informações eles têm de números, de produtos, de capacitação, de descontos, de ferramentas, o quanto isso vai agregar, né. E aí eu trago um ponto que você trouxe, recentemente aconteceu um caso, ou seja, aumenta-se muitas vezes clientes, né, que sabe que às vezes não é tão fácil, mas se perde, às vezes, em venda. Então, será que aquele colaborador está capacitado para aumentar o itens por cupom, como vocês trouxeram? Será que, de repente, ele não está percebendo que está perdendo uma venda, ou que está faltando aquele produto, ou que a precificação não está adequada? Ou seja, quantos pontos podem ser trabalhados que vocês falaram aqui, né? E pontos esses, efetivamente, que a franqueadora está aqui para estender a mão, através do consultor de operações, para poder trabalhar com vocês item por item. A Flávia muito bem disse, vocês são dono da unidade, dono dos números, a gente está aqui para ajudar vocês a colaborar na interpretação desses dados. Contem conosco, tá bom? Flávia e Geise, para mim, sem palavras, muito obrigado mais uma vez, viu? Imagina, nós que agradecemos muito, né? E só para a gente, mas assim, quase marca, né, a nossa semana, quem conhece seus números domina seus resultados, né? Então, cada um que possa conhecer de verdade, né? Em uma conversa aí, em qualquer encontro farmacêutico, possa falar o ticket médio, o item por cestinha, o perfil de venda, a margem de lucro, porque conhece de verdade e com certeza cada vez tem resultados. Nós agradecemos muito, tá? E uma excelente tarde a todos. Uma ótima semana. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada a todos e até a próxima. Tchau.